costuma-se comparar a atitude das pessoas, o comportamento com o animal. Né? Uma pessoa mais decisiva, né? Com mais energia agressiva nas decisões, ela é considerada como se fosse uma leoa. E tem pessoas mais determinadas, são consideradas como águia. Mas Jesus chamou a gente de ovelhas. Por que Jesus chamou a gente de ovelha? O que vocês respondem sobre isso? Marilda, nós precisamos entender o contexto, né, da palavra de Deus, principalmente nesse momento onde Jesus ele se apresenta como pastor e, se apresentando como pastor, ele se direciona, né, para os seus seguidores e seus discípulos como ovelhas. Né? Ou seja, a ovelha, para aquela época bíblica, era um animal muito comum, né, onde era fruto de sustento e exigia cuidado, andava em bando. Né? A ovelha tem uma característica muito interessante, que ela não tem uma visão muito apurada, né? Ela facilmente se perde por uma questão de um caminho ali que ela não consegue enxergar muito bem. Ela também é frágil, mas ao mesmo tempo, junto do bando ali, tem uma certa resistência de cuidado, né? Porque proporciona um cuidado. Então, quando a gente vai olhar para características do animal, a gente percebe que Jesus ele quis usar esse animal como referência, porque nós também temos muitas dessas características, né? Às vezes nossa visão é turva. Pela emoção, por um desejo, a gente não consegue enxergar realmente como o caminho está, né? Se é bom, se não é bom, se é ruim, ou se algo vai agradar ou não num longo prazo as nossas vidas, vai fazer bem, né, as nossas vidas. E a gente acaba tendo essa facilidade de nos perdermos, né, de escolhermos caminhos ruins. Né? Quando andamos em grupo, temos uma proteção. Né? Então, somos frágeis, ao mesmo tempo somos fortes também, né, em algumas características humanas ou de situações da vida. Então, acredito que muito por uma questão do momento, né, do contexto onde a Bíblia foi escrita, pela analogia principal que Jesus trouxe, ele se apresentando como pastor, então pastor de ovelhas. Ele trouxe também essas características que a ovelha tem, que muito se assemelham à realidade do ser humano, né? Principalmente nesse relacionamento com Deus. Entendi. Pastora? Eu concordo exatamente, né? Porque a ovelha, ela precisa do cuidado, como o Vini falou, né? Ela não tem a visão apurada, ela não tem entendimento muitas vezes. Assim somos nós com Deus, né? Que é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. E tendo ele como pastor, a gente precisa que ele nos guie, que ele nos direcione. E assim a gente vai conseguir alcançar aquilo que ele tem para nós, com a direção dele. Então, nós, como ovelhas, nós precisamos nos sujeitar ao pastoreio, né? Ao pastoreio de Deus, ao pastoreio dos pastores da igreja, que são pessoas que são colocadas ali por Deus, recebem a visão de Deus para nos dar a direção do caminho. Então, assim, é muito bom quando a gente se olha como ovelha e vê que tem muito benefício nisso. Por quê? Porque a ovelha ela é cuidada, ela é tratada, ela é protegida, né, daqueles que querem pegá-las, né? A gente olhando assim para no mundo animal, né? Do lobo. Do lobo, né? Daqueles animais ali. A ovelha, ela é protegida pelo pastor ali, junto com, como o Vini falou, né? Com todas as outras ovelhas que estão ali. Ela é mais resistente, né? É mais forte porque ela está em bando. Então, eu vejo assim, como essa visão. Sim. A senhora falou em pastoreio. O que significa pastorear? Bom, o próprio Jesus, interessante que Jesus, ele, embora o ofício, né, do pastor na época bíblica, na época de Jesus, era um ofício muito comum. O povo ele vivia da agropecuária, né? Plantação, cuidado de animal, e o cuidado com as ovelhas era algo muito comum. Então, o ofício do pastor era simples, mas o que envolve o ofício do pastor é que é importante aquilo que Jesus trouxe. Né? Em João 10, Jesus ele se intitula como o bom pastor. E ali ele dá as características de um pastor, que é o que cuida das ovelhas, que alimenta as ovelhas, protege as ovelhas, ele conduz as ovelhas, né, ao lugar para o pasto ali, para elas se alimentarem, conduz novamente para o aprisco. Ele fala que dá segurança, né, que ele é a porta, ou ele está à porta protegendo, né,
ele até vai falar sobre pessoas que tentam entrar ou se fazer, elas se fazem de pastores, mas na verdade não são pastores porque querem apenas roubar as ovelhas. Ou seja, então, na nossa visão, pastor, o ofício do pastoreio tem a ver com isso, com o que Jesus falou em João 10. Cuidar, alimentar, proteger, amparar, ali direcionar. E às vezes para direcionar você precisa exortar, né? Puxar um pouco a orelha, limpar. E aí na limpeza você... Na ferida. Né? Tratar ali a ferida. Às vezes dói. Então, o pastoreio tem a ver com essa função mesmo do cuidado e do amparo, da presença da figura, né, daquele que cuida e direciona o caminho da ovelha, né? Para a gente, assim, na nossa igreja, nós temos muito essa visão de que pastorear está totalmente envolvido com o cuidado. E o cuidado tem várias faces, né? Você cuida dizendo não, você cuida exortando, você cuida presenteando, elogiando, você cuida estando presente na vida da pessoa. E por isso a gente entende o pastoreio dessa forma, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que a ovelha, a pessoa, ela precisa também querer ser ovelha, né? Porque, assim, para você receber o cuidado, você precisa se permitir receber esse cuidado. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas que elas não querem ser ovelhas. Isso é cansativo tanto para aquelas pessoas e ainda mais para os pastores, né? Que estão ali se doando, se colocando à disposição. E aí, como o Vini falou, o cuidado nem sempre vai ser só dar uma direção de amor, de glória, de coisas boas. Às vezes vai ser dar uma direção de renúncia. Olha, você precisa abrir mão disso. Olha, isso aqui não está legal, né? Às vezes, tocar na ferida é algo que vai machucar, que vai doer um pouco mais para que ela seja sarada. Mas a ovelha, ela precisa se permitir ser cuidada. O que eu vejo hoje é que, às vezes, tem muitas ovelhas que elas não se permitem, elas não querem abrir ali a porta daquele quarto onde tem muita coisa para ser ajustada, ser arrumada, né, ser organizada, né, quando tem ali alguém à disposição para fazer isso, mas, infelizmente, ainda tem muita ovelha que não quer se colocar nesse lugar de ovelha, de cuidado, não entende que isso talvez seja necessário, que é o melhor para a vida dela, ainda não entenderam a bênção que é ser ovelha.